Mateus, capítulo 21, versos 28 a 31, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eu queria só fazer um adendo aqui, que é muito importante, cultura. Provavelmente, se você está lendo a versão revista e atualizada ou a versão britânica, a resposta vai ser o segundo. Na minha versão e na maioria das versões, a resposta é o primeiro. E em pelo menos 2, a revista e a atualizada e a versão britânica, a resposta é o segundo. Por que disso? Porque também o tradutor, quem fez a tradução, fez uma inversão. Aqui o primeiro disse que não ia e foi, e o segundo disse que ia e não foi. Então, quando perguntaram quem foi, aí eu disse: quem fez a vontade? O primeiro, que disse que não ia e foi. Mas na versão revista e atualizada, ele inverteu o tradutor. Então ele disse: o primeiro disse que ia e não foi, e o segundo disse que não ia e foi. Então a resposta para quem está lendo a revista e atualizada é o segundo. Para quem está lendo a versão corrigida e fiel, nova e transformadora, nova versão internacional, versão católica, enfim, tem algum erro? Não tem erro nenhum, amado. O tradutor está pegando o original e está traduzindo. Diante da tradução, se ele colocou o primeiro caso, o que falou que ia e não foi, então o caso foi ele o que obedeceu, o que não obedeceu. O segundo é o que, no caso desse da revista atualizada, porque ele disse que não ia e foi. Só fazendo isso para não achar que tem alguma coisa errada na minha leitura. Dependendo da tua leitura, vai estar sempre ou o primeiro ou o segundo. E o que quer dizer isso? Ele diz o seguinte: quem fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não ia, mas arrependido ele foi. Então essa é a vontade de Deus. Continuando. Só fazendo essa explicação, que eu gosto de explicar, tem aqui para isso, né? Porque João veio a vós no caminho. Eu vou ler o 31, perdão, vou ler o 31, que é o que eu disse. Eu vou ler o 30 e o 31. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Só isso. E eu queria poder trabalhar essa situação essa noite. E quem fala que vai e não vai, e aquele que diz que não vai, mas arrependido vai. Essa é a abordagem que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar o tema: nada substitui fazer o que é certo. Nada substitui fazer o que é certo. Eu queria que você inclinasse sua cabeça, orasse ao Senhor para usar minha vida. Senhor, eu estou diante de uma revelação gigantesca da Tua vontade, diante do dever de cada um de nós de cumprir a Tua vontade, diante de algo que o Senhor propõe para nós. Senhor, eu peço a Tua ajuda, eu quero ser a Tua boca, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que como o irmão Wagner diz, muitas vezes a nossa mente foge daqui, por isso mantenha a nossa mente cativa ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu preciso te explicar algo. Vamos lá, para a introdução. Primeira coisa, o que eu vou pregar hoje é para pessoas cristãs. Jesus não estava pregando para os publicanos e nem para as meretrizes. Ele estava pregando para os judeus que tinham a lei, que conhecia a palavra.
Então ele propõe uma parábola para povo judeu, povo com promessa. E ele faz uma parábola básica. Ele fala o seguinte: bom, eu vou fazer uma parábola para vocês. O pai chega para o filho e vai: você vai trabalhar para a vinha? Você vai? Ele fala: não vou não. Mas depois ele pensa e arrependido ele vai. Aí ele vai para o outro filho e diz: você vai trabalhar na vinha? Eu vou, mas ele não foi, ele decide não ir. Aí Jesus propõe para os judeus, ele não propõe para o ímpio, para quem está fora, ele propõe para os judeus: olha, então eu vou dizer algo para vocês. As prostitutas, as meretrizes e os publicanos vão chegar primeiro no reino de Deus, estarão primeiro no reino de Deus que vocês, que fala que vai e não vai. Se fosse hoje, nós que somos evangélicos, ele chegaria aqui, Fábio, e diria assim para nós: olha, eu quero propor uma parábola para os nazarenos aqui da igreja. Opa, vamos lá, pode falar. Fala aí, Jesus. Ó, vocês vão, vocês topam participar da graça, topa viver dependendo de mim, topa viver na expectativa de que eu que vou suprir tudo para vocês? E a vinha é isso. Eu falo, eu topo. Mas aí eu começo a andar, ver que nós temos ideias. Não, acho que eu posso dar uma força, eu não preciso de tudo isso, eu vou me virar, eu dou um jeito aqui, eu tenho coisas para fazer durante o dia, e não vou para a vinha. Aí ele faz uma parábola e disse: mas ó, o povo aqui da igreja de Nazareno, eu vou fazer a mesma proposta lá para o traficante. Eu vou fazer a mesma proposta lá para o bandido. Porque as meretrizes e os publicanos eram a escória, era a pior coisa da sociedade na época. E ele chega para os traficantes: e aí, você topa? Ah, não, eu quero ficar. Mas aí ele começa a cair a ficha. Ele começa a olhar a sua vida e olha que o tráfico não dá, que a coisa não tal. E de alguma maneira o Espírito convence ele abandona aquilo. E ele sabe do que foi perdoado. Pior é nós que estamos aqui domingo e acho que nem precisa ser tão perdoado, afinal nós já melhoramos bastante. Mas o cara lá fora não. O cara sabe que é um lixo. Sabe que precisa da graça. Talvez você nem ache que precisa da graça. Então, essa noite, quando eu estiver pregando, eu quero pregar sobre isso. E o que me motivou, Léo, pregar sobre isso? Essa semana eu tive duas grandes perdas, vamos pensar assim. Orei, a minha esposa sabe disso, oramos pela vida de dois pastores. Um amigo de ministério da igreja do Nazareno, companheiro, eu conheço bem a vida dele. Por várias vezes eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de ter contato com ele, pastor Luiz Esperança, homem de Deus, falho como eu, mas homem de Deus, com a minha idade, não mais velho que eu. Ele sucumbiu ante esse vírus, morreu de Covid. Lutamos. No grupo do distrito nós orávamos todo dia sua esposa colocava como estava o relatório, cada pequena melhora que ele dava, a gente já dava glória a Deus. E aí, no próprio dia de Natal, ali na véspera do Natal, veio a notícia: Luiz morreu. Oramos tanto, mas a vontade de Deus foi promover o Luiz. Deus é tão maravilhoso que promoveu ele. Ele voltou a casa. Também orávamos pela vida do pastor Sebastião. Esse eu já não conhecia, mas conhecia as obras, conhecia o que ele havia fazendo, o que ele estava fazendo, via que ele de fato fazia boas coisas. Se tem defeito ou não, não sei se tinha, mas coisas boas ele fazia. Uma pessoa que se dispôs a servir. De uma hora para outra, poucos dias, 10 dias ele está internado, pouquíssimo tempo, 15 dias ele já morre. E aí bate aquela coisa: o que eu faço? Quem aqui pode garantir que daqui a um mês vai estar vivo? Ah, já peguei, já estão pegando de novo, já estão falando, está claro que pega 2 vezes. Ah, pega.
É menos chance, mas pega. Bom, e quem aqui pode garantir alguma coisa? Um plano de saúde aqui pode garantir alguma coisa? Um bom hospital? Quer hospital melhor que tem Rio Preto? É o hospital melhor que tem essa cidade? Quem garante alguma coisa? Então ficou aquela coisa na minha mente. Eu trabalho muito a vida do irmão Wagner, estou bem próximo a ele, e eu tenho bastante falando com ele: não, Wagner, bota uma coisa na sua cabeça, não desista de fazer o certo. Nada pode substituir fazer o certo. Não adianta ficar aqui toda hora pedindo misericórdia, misericórdia. A gente tem que buscar fazer o certo. Então, essa noite, eu queria trabalhar sobre o que cabe a você, pô. Porque vamos imaginar que alguém aqui, a família do pastor Luiz está triste, mas o lugar que ele está é melhor do que onde estão os familiares. Do pastor Sebastião, a mesma coisa. Deus não falhou, Deus não errou, Deus é Deus, para nós Ele está vivo. Nós só estamos separados deles por um tempo. Esperamos cumprir a carreira também. Então essa noite, quando eu estiver pregando, eu queria que você abrisse a sua mente, porque eu quero pegar para crente, ou para quem se acha crente. Não fica triste eu dizer isso, porque às vezes você conhece tanto tempo a palavra, que o amor já se esfriou. Por incrível que pareça, isso é possível. A palavra diz que muitos se abandonaram ou perderam o primeiro amor. E essa noite eu queria que você desse uma oportunidade para que eu possa falar do que é fazer o certo. Lembrando que nós estaremos indo na missão lá na Amazônia, né? Daqui 10 dias eu estou indo embora. Vou lá para Manaus. Bom, a nossa grana, a igreja não vai pagar isso não, tá? Quero deixar claro, a gente está falando que vai, mas nós vamos pegar nosso dinheiro. Deus nos deu e com o nosso investimento nós vamos para lá. A igreja não vai investir nisso. Nesse momento não. O que é fazer o certo, amado? Eu queria que você me ouvisse. Porque lá eu não vou poder pregar para evangelismo. Esse aqui serve para nós, com culto de domingo. Para alguém que esteja me ouvindo agora, o que é fazer o certo? Vamos estabelecer as regras para isso. Olha o verso 31, por favor. Nós vamos conhecer algumas coisas. E agora, eu já estou pregando. Final do verso 31 diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Deixa eu explicar algo. Poucas pessoas, elas conseguem enfiar isso na cabeça dela. O reino de Deus é agora, é para hoje. O reino de Deus não é quando eu morro. O pastor Sebastião não entrou no reino de Deus agora, ele entrou alguns anos atrás na sua vida. Alguns anos atrás ele entrou no reino de Deus. O reino de Deus, quando ele fala aqui dos publicanos e das meretrizes, não é quando o publicano morrer, não é quando as meretrizes morrerem, é quando eles abandonam aquela prática e entra como filho de Deus, não para a igreja do Nazareno, jamais, não é isso, para o reino, para o filho, ser filho, coisa de filiação. E aqui Jesus está dizendo: vocês tudo aí, vocês acham que é judeu, vocês são todos religiosos, mas você faz parte do reino. É do reino que eu estou falando. E eu tenho certeza que alguns judeus poderiam falar: peraí, você está de brincadeira, pô. Eu sou aqui, eu sou fariseu, eu sou saduceu, eu sou isso, eu sou escriba, eu conheço da letra, rapaz. Você vem me falar de reino de Deus? Pois eu vou dizer que Jesus falou para a gente que se achava filho de Deus, cristão. O cristão não era, né? Filho, participante da graça, ou participante do reino, ou participante da promessa que Deus fez a Abraão. E aí Jesus está dizendo: sabe o que vai acontecer se você continuar assim? O cara lá se converte, abandona a sua prática e entra para o reino. Você aqui dentro continua com o seu mesmo jeitinho, com o mesmo dominguinho, toda quinta, todo domingo, toda lei, toda isso, todo aquilo, mas ainda não faz parte da igreja do Nazareno, mas não do reino de Deus. O
reino de Deus é outro papo. E ele está dizendo, por favor, leia isso. E observe o seguinte: basicamente, o que teria que fazer a meretriz e o publicano, por favor, evolua na parábola, para fazer parte do reino de Deus? Obedecer. Ele não está nem falando que eles tinham que, por enquanto, deixar de se prostituir ou de cobrar imposto. Primeiro, eu reconheço que Deus é Deus, e eu parto do princípio então que eu vou obedecê-lo. E obedecendo, eu vou deixando aquele passado de sujeira para trás, porque a vinha é o que me espera, a graça é o que me espera. Então, adianta eu vir na igreja todo domingo? Adianta eu ficar ouvindo mais uma pregação? Se Deus diz para mim algo: roubava, não rouba mais; adulterava, não adultera mais; se prostituía, não se prostitua mais, porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Não é o libera geral, mas também não é ficar aqui posando de mocinho e mocinha, sabendo que, poxa, você está falando que vai, não vai? Observe só o seguinte: a parábola, fica claro para nós uma cena. Existe a vontade do Pai, que é Deus, e existe a vontade dos filhos, concorda ou não? Então fica bem claro. A vontade do Pai é inequívoca, ela é igual para os dois: vá para a vinha. E a princípio, a vontade de um dos filhos era não ir, e do outro filho era de ir. A princípio. Na prática não foi o que aconteceu, mas havia a vontade do Pai. Você quer saber como isso se aplica para nós? Somos cristãos. Eu quero deixar claro: você não é livre para fazer o que quer. Você não é livre para fazer o que quer. Não, não é. Você é livre para escolher entre fazer ou não fazer o que Deus quer. Vou repetir. O cara que está lá fora, lembra que eu estou falando que eu estou pregando para crente? Ele é livre para fazer o que quer. Aqui, você não é livre para fazer o que quer, porque há a vontade de Deus. O cara lá fora não está nem preocupado com a vontade de Deus. Você se preocupa com a vontade de Deus. Agora, você é livre sim, em sabendo da vontade de Deus fazer ou não. Você deu livre-arbítrio. Mas fica estabelecendo que existe a tua vontade e existe a de Deus. Porque talvez, quando a gente prega sobre a liberdade, eu digo sempre: você é livre para fazer o que quer. Mas quando você faz o que quer e é contrário à vontade de Deus, você choca com essa ideia. Porque aí tudo bem, com a tua vontade está resolvido, mas e com a de Deus, que é o seu Pai? Você de fato precisa pensar sobre isso. Pensar rápido. Outra coisa, na maioria ou na grande maioria das igrejas de Nazareno, você não vai ouvir outra mensagem que não seja essa. Você não vai ter colinho, não. Você vai ter que entender que de fato nós temos a graça, mas precisamos viver na dependência dessa graça. Nós precisamos viver na dependência dela. Eu não posso achar que eu faço o que eu quero, que Deus não se importa com isso. Observe o seguinte: quando Jesus propõe,
Eu não queria complicar essa coisa, eu queria facilitar para você. Quando Jesus propôs a parábola para os judeus, e eu estou propondo para os crentes, para os cristãos, você percebe, vou usar o exemplo do Michel e da Mariana. Então ele está falando uma parábola, por exemplo, é um casal. Não é o que a Mariana tem que fazer, não é o que o Michel tem que fazer, a parábola é pessoal. Então a Mariana olha para a mensagem e ela fica pensando no meu esposo. Não, é a vontade de Deus para a Mariana, não é para o outro filho, é pessoal. A relação é pessoal. E sabe qual que é o problema? É que nós temos a tendência a achar que a mensagem que Deus nos dá é para o outro, é para alguém que está fora, porque nós temos a tendência, nossa, é coisa do ser humano, de para a mesma cena pedir misericórdia quando é para nós. Senhor, tem misericórdia. E justiça quando é para o nosso adversário. Senhor, faça justiça. Para nós clamamos por misericórdia. Para o outro, eu peço justiça. É por isso que Deus trata cada irmão, cada situação individualmente. Eu sei que é a vontade de Deus. Eu sei e reconheço isso. Porque assim, a gente vai falar sobre casamento, sempre a culpa é do outro. Vai falar sobre pais e filhos, sempre a culpa é do pai, sempre a culpa é do filho, sempre a culpa é de outro. E aqui Deus está estabelecendo algo para o reino dele. O papo é entre Deus e eu, entre Deus e você. É o Ivair que tem que fazer o certo, não é a Márcia que tem que fazer o certo. Passa a ser a Márcia quando ela está com relação com o pai, ela e Deus. Aí é a Márcia que tem que fazer o certo. Eu não posso fazer expectativas da Márcia fazer o certo. Eu tenho que fazer expectativas do Ivair, porque ele pediu para mim ir para a vinha. Para mim ir para a vinha. E eu não posso dizer, eu não fui porque a Márcia não foi. Não teve essa conversa. É individual o negócio. Você entende essa parábola? Nós precisamos entender que não é para o mês que vem, não é para o ano de 2020, é para esse ano ainda fazer o certo. E fazer o certo, muitas vezes, é trocar esse chip que já está tão poluído, com tanta coisa que você fez de errado, que troca ele, é mais fácil. Abandonar os amigos, na verdade não é amigo, é comparsa. Tomar decisões, tomar decisões de fazer o certo, porque isso cabe a mim, cabe a você. Não adianta eu ficar passando a mão na sua cabeça, faça o certo. Eu estou lutando. Se você quer perguntar para mim, eu vou dizer para você, eu luto para fazer o certo. E mesmo assim, muitas vezes eu não acerto. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da minha mulher, a culpa é tua. É tua. Deus te pediu para ir para a vinha, você não foi. Ah, mas a minha mulher não foi também. Deixa que Deus trata. Aí é Deus, não é você não, porque Ele vai ter esse tratamento. Você vai parar e me perguntar o seguinte: por que alguém diria que ia e não ia, não foi? Por que alguém fala eu vou? Por que eu vou e não vai? Porque ele quer aparecer bem na foto, né? Não? Já conhece irmãos que tá vindo brigado, brigou no domingo, os dois tá brigado, mas está chegando perto da igreja, 20 metros, não, 50 metros ainda está bicudo, 30 metros, 20 metros, 10 metros, pega a capa de santinho e entra aqui. Tem que parecer que estou bem, né? Você quer que eu faça o quê, pô? Se eu mostrar que eu não vou, sabe esse cara que falou que ia e não foi?
cara está protegido pelo sistema. Talvez o outro irmão nem soube que ele não foi. Ele disse que ia. O problema é que Deus Todo-Poderoso sabe exatamente quem foi e quem não foi. Nada substitui a fazer o certo. Então não adianta, não adianta você ouvir uma mensagem aqui de domingo e segunda-feira fazer tudo o que você faz. Você não está entendendo que não é por causa de você ser nazareno. Aí um dia, bêbado, estava na praça largado, foram falar com D.L. Moody, um grande pregador, um homem de Deus, um pastor. Falaram: vai lá que o membro da tua igreja está lá, bêbado, largado. Falou: esse é da minha igreja mesmo. Porque se fosse da de Cristo não estaria assim, mas da minha está, mas da de Jesus não está. Eu fico imaginando como foi para o judeu ser comparado com uma prostituta e com um publicano. Fico imaginando a cena, a cara que eles fizeram. E eu fico imaginando o que pode estar passando pela sua cabeça quando ouve você, um pastor ou um pregador, dizer para você claramente: não é o que você fala que faz, não é o que a tua esposa acha que você faz, não é o que o teu esposo acha que você faz, mas o que você faz que conta. Sabe o que a pena? Sabe a pena que teve o irmão que falou que ia e não foi? Não foi se viu alguma cena que o pai esculhambando, Wagner? Vou esculhambar. Deu uma pegada agora. Eu vou quebrar a perna desse irmão que anda aprontando esses grupinhos do WhatsApp. Nada. Não, você viu que estranho? Não houve uma punição para aquele que disse que ia e não disse e não foi. A punição é que não é filho, não está no reino. E a palavra chega a ser mais: se ele está assim, está sem correção, pior ainda, é sinal que Deus já entregou as suas próprias paixões. Romanos capítulo 1. Se você ainda está meio bravo comigo, nervoso, tipo, vem aqui domingo, coisa já está difícil aí fora, vem um pastor fica falando para mim que eu sou aquele que fala e não faz, aí eu não volto mais. Só bote uma coisa na sua cabeça: isso aqui é reino de Deus. Na hora H lá não vai dar para ficar tipo, eu preciso te explicar. Não tem explicar, não tem, entendeu? Não tem explicar. Eu falei para você isso, você não foi. Tem a tua vontade, você fez isso aqui, fazer a tua. Agora eu preciso falar de nós. Eu vou falar no plural, eu e você, pela fé, né? Por que o cara falou que não ia e foi? Primeiro, a palavra diz, eu vou ler. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. No princípio ele disse que não quero, mas depois a palavra diz que arrependido ele foi. Então, quer ouvir algo? Tudo passa pela fase do arrependimento. Sabe o marido que apronta com a mulher? Ele apronta. Ela acha que ele está indo para a vinha. Na cabecinha dela, ela acha que está indo. Ele até falou que foi, que ia. Sabe o marido que olha para o casamento dele, vê a cena que está, a miséria que está, o sofrimento que está,
E ele cai a ficha e diz: cara, tem coisas que eu preciso fazer, Deus pediu que eu fizesse, eu estou aqui não fazendo. E bate ele olha para a vida, porque esse filho que falou que não ia, ele olhou, e a princípio ele quis fazer o que queria, mas ele olhou para a sua vida, porque quando diz arrependido, ele falou: poxa, não dá para continuar assim, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais esse tipo de coisa para mim. Isso que é maravilhoso, a vinha ainda estava esperando ele, a graça ainda esperava ele. Tinha essa coisa, você falou que não foi, então não vou. Não, sempre é possível você tomar uma decisão de levantar-se da onde você está, da sujeira onde você está, das coisas que você está fazendo, e dizer: eis-me aqui, Senhor, dá-me a tua vinha. Porque as pessoas olham para essa parábola e acham que vinha é sofrimento, que vinha é dor, que vinha é trabalho, que vinha é isso, que a vinha é que não, a vinha é a graça, é o privilégio, é o prazer de desfrutar, ouvir a voz de Deus, de dizer: eis-me aqui, Senhor, fala o que eu preciso fazer. É ter a sabedoria de saber que Deus está no controle da tua vida, porque você está na vinha. A vinha não é se ferrar. A vinha é a porta de entrada da graça, a porta de entrada do prazer de desfrutar. Porque eu me lembro, eu sempre dou esse exemplo. Wagner vai, nossa, Wagner, você está perdido comigo. Ele desceu do púlpito um ano depois, e o Wagner sempre foi aplicadinho, assim, sempre foi aplicado. Aí ele olhou: pastor, e ele, imagina um menino que teve uma vida torta, um homem que teve uma vida torta, esse rapaz, e ele desceu do púlpito assim, já estava no louvor: pastor, é difícil, né, andar com Deus. Eu falei: você falando isso para mim, Wagner? Difícil era viver a vida que você vivia sem Deus, agora está bênção, Wagner. É verdade, pastor. Logo caiu a ficha. Quando ele estava querendo não ir para a vinha, é problema. Hoje, desfrutando da vinha, Wagner, passou-se 4 anos, hoje casado, esposa, crente, filhos. Isso é desfrutar da vinha. Essa é a vinha. Talvez você até hoje tem uns meninos aí, os mais novos, que falam assim: dá uma de migué, né? Dá uma de despertar, fala que eu vou e não vou. Mas olha para a tua vida, já está na cara que você não está indo, está na cara que você não vive da dependência. Pelo menos para alguns dos judeus aqui eram assim. Mas eu quero dizer que a oferta ainda continua de pé, mesmo que você até agora não tenha ido. Só uma pessoa pode dizer que não vai e continuar dizendo que não vai: é você. Nem o diabo pode fazer isso, só você. Agora há a vontade de Deus para a tua vida, e ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Falei dos amigos que acabamos perdendo, nos separando. Dizer que eles não estão desfrutando a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, jamais poderia dizer isso. Hoje eles já cumpriram a carreira, eu ainda estou completando, eu ainda corro risco, eles não. Eles já chegaram lá. Quero finalizar, depois eu chamo o louvor, pode deixar aí. Há um preço para se ir na vinha. Há um preço para se viver da graça, na dependência de Deus, na santidade de Deus. Há um preço. Mas há uma recompensa gigantesca. Aquela pessoa que sabe esperar em Deus, há uma recompensa tão gostosa. Há uma recompensa em saber que eu saí de um lugar e dizer: um dia eu fui isso. Eu pude dizer para um casal hoje aqui: um dia eu já fui assim, ó. Um dia eu fui assim. As pessoas olhavam e diziam: mas você vai ver que vai aprontar. As pessoas não sabiam
que eu tinha ouvido a voz de Deus, tinha entendido que há uma proposta de Deus para a minha vida, e ela é muito mais do que se tornar evangélico, de se tornar nazareno. É muito mais que ser isso, é se tornar participante do reino de Deus. Cada um sabe a vinha, mas a vinha não é sofrimento, a vinha é graça, a vinha é obediência. Cada vez que eu ando com Jesus, cada ano que passa, eu percebo que cada dia mais Ele tem cuidado de mim, e Ele tem cuidado daqueles que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Há um tempo de agir, há um tempo de se levantar, e esse tempo é agora. Não foi pastor ninguém, não foi nenhum pastor, ninguém, não foi obreiro, não foi nada. Eu tomei decisão de abandonar aquele pecado, aquele outro. Eu tomei a decisão de acertar a minha vida. Eu e Deus. Eu ouvi a voz de Deus, levantei e fui para mim. Foi para mostrar para ninguém. O máximo que eu tinha era que uma Márcia me evangelizava. Eu falei: Márcia, a partir de hoje eu não faço mais isso. E não fiz, porque eu sabia quem tinha me chamado, e a vinha dar a provisão necessária. Queria pedir para o louvor se posicionar, por favor. Deixa eu só fazer a última colocação. Eu queria que você voltasse a 2000 anos atrás. 2000, você precisa fazer esse exercício agora, que ele é fundamental para isso. Jesus estava pregando para os judeus, aqueles que tinham a promessa, aqueles que se consideravam detentor da salvação, de ser salvo. E aí ele vem com uma parábola para esses caras e compara eles ao que há de pior: publicanos e meretrizes. Passa-se 2000 anos, um pastor num domingo ouve a voz de Deus e traz essa parábola para a sua reflexão. Eu imagino que muitos judeus se consideravam melhores que os publicanos e que as meretrizes. De fato, moralmente eram, mas havia um ingrediente que lhes faltava: entender que não era a degradação moral que Jesus estava falando, era da degradação espiritual. Porque uma vez que o publicano e a meretriz conhecessem o reino de Deus e a oferta que Deus lhes tinha feito, tornaria-se Mateus, o próprio publicano, ele era um publicano, e Maria Madalena, que pelo jeito viveu uma vida muito dissoluta. E muitos dos ouvintes daquela noite, ou daquela tarde, no relato aqui, muitos dos ouvintes passaram batido, porque continuavam dizendo: tá, eu vou, mas não entendiam que precisavam ir de fato ir. Precisavam deixar daquilo que vivia, uma proposta que Deus estava propondo a ele. Viver de ouvir a voz de Deus. Se você não consegue entender, olha, presta atenção que é fundamental isso. Qual é a voz de Deus? Não tem problema nenhum. O problema é quando você vem, ouve a voz de Deus, que ficar nesse grupo de WhatsApp é errado, continua.
ouve a voz de Deus, que esse laço de relacionamento com essa pessoa é errado e continua. Não é aquilo que gera dúvida. Será que falou? Será que não falou? Falou ou não falou? Faço ou não faço? Eu não sei se eu dizimo ou se eu não dizimo. Não, é quando é claro. Quando é claro. Porque a voz que esses jovens escutaram é: vá para vinha. A recusa não é de algo que aí eu não sei se eu estou pecando, será que eu estou errando, meu Deus do céu, será que, como que está, meu Deus, será que eu tenho pecado que eu não sei? Não é isso, é aquele que você sabe que não é a vontade de Deus, ou você sabe qual é a vontade de Deus, e você diz: eu não vou fazer. É aí que está o problema. E nada substitui. Eu vou orar, Deus não vai mudar de opinião. Não, eu vou jejuar, Deus não vai mudar de opinião. Não, você vai ter que fazer a coisa certa. Vá para vinha. Faça a coisa certa, vá para vinha. Mesmo você não entendendo completamente, vá para vinha. E lá você encontrará a vontade de Deus.